Pronto. Quando a gente vai olhar de que forma que se deu esse lançamento, a gente vai observar que o primeiro livro que é lançado é o Livro dos Espíritos. Na primeira edição ele vai conter 500 e poucas perguntas e respostas, não vou recordar aqui o número exato. Já na segunda edição ele vai aparecer com 1019 perguntas e respostas, e ali vem todas as questões, tanto de ordem filosófica quanto de ordem científica, que Kardec vai fazendo aos espíritos e trazendo à lume todo o conhecimento que até ali era nublado para toda a humanidade. Kardec vem exatamente no momento em que a Europa fervia com ideias do iluminismo, com as ideias do positivismo. Então, tudo o que vem trazido dos espíritos, de certa forma, causa um impacto muito forte sobre a sociedade de então. E explica o que aquilo que se trazia dentro das reuniões sociais, como as mesas girantes, aquilo não era uma mera diversão. Aquilo existia um princípio ativo, um princípio espiritual por detrás daquilo que era uma diversão. Na sequência, logo após o Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos vem trazendo todas essas questões de ordem filosófica e científica, como eu falei, vem a lume o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde nós vamos encontrar todo o ensinamento moral a partir do Novo Testamento. Nós vamos observar que lá nada é tratado do Antigo Testamento. É a partir do Novo Testamento, quando tem a figura de Jesus, aonde vem toda a moral crística, e aí nós vamos encontrar ali no Evangelho segundo o Espiritismo as explicações morais que nós tanto necessitávamos para nós como indivíduo, para nós como espíritos, né? Depois vem o Livro dos Médiuns, exatamente para orientar todas as pessoas que estavam fazendo essa interlocução com os espíritos, de que forma que eles poderiam lidar com esses espíritos, quais eram os tipos de médiuns, e na sequência chega essa obra que é o Céu e o Inferno. Curiosamente é uma obra que, embora ela foi lançada no dia 1º de agosto, né, esse ano fez 157 anos do seu lançamento, poucos espíritas se debruçaram sobre ele para estudá-lo, para fazer dele uma obra onde se possa ponderar questões que são essenciais para a nossa compreensão enquanto espíritos. Dentro dessa nossa exposição, o que é que a gente vai discutir? E como é uma análise, por se tratar de uma análise, a gente não vai esmiuçar aqui o livro por inteiro, tá? Vai passar aqui alguns conceitos que constam nessa obra, O Céu e o Inferno, que é a questão do inferno, das penas eternas e do sofrimento sobre a ótica da doutrina espírita. Mas antes da gente adentrar a obra em si, eu fiz aqui alguns recortes para que a gente possa compreender como chega essa obra naquela época de Kardec e como ela ainda é uma grande desconhecida da grande maioria de nós, né? Então, Allan Kardec, ele coloca lá no prefácio dele uma frase que é bem interessante, que é uma frase instigante filosoficamente falando: para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez. É uma tese essa que se impõe. Então, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, quando nós nos deparamos com situações que a nossa jornada terrena vai nos apresentando, a gente se depara com essas questões. Sempre foi uma inquietação humana saber o que era o porvir. O que é que poderia nos esperar dessa grande jornada que nós fazemos quando atravessamos os portais da morte. Essas inquietações, elas dizem respeito exatamente à maioria dos receios que nós carregamos dentro de nós. Então existem aqueles que temem a morte. Tem pessoas que têm um verdadeiro pavor. Se a gente, nesse momento, dissesse assim, todo mundo aqui está preparado para morrer, quem é que levanta a mão dizendo que está preparado? Opa, uma pessoa lá atrás levantou a mãozinha, outra lá atrás, outra aqui. Mas a gente vai vendo que, estatisticamente, isso é um número muito pequeno. A maioria de nós não está preparado para se despedir dessa nossa matéria grosseira, se despedir dos nossos bens, dos nossos entes queridos. A grande maioria tem esse medo, tem um receio, né? E Kardec levanta essa questão exatamente aqui, para sempre ou para nunca mais. Né?
a nossa vida, ela encerra no momento em que nós atravessamos o portal da morte, ou ela prossegue? Obviamente, os que aqui estão e que já estudaram um pouco da doutrina espírita sabem que a vida continua sendo vida, mesmo quando nós fazemos essa passagem. Mas por que nós temos que fazer essa passagem? O que essa passagem significa para o indivíduo, né? Então aqui, para que a gente possa ir adiante, eu tentei fazer um resgate histórico de onde é que vem essa história do inferno. Porque é interessante. Quase todas as denominações religiosas, elas vão ter essa crença de que existe o céu e o inferno, existe uma dualidade, né? E aí a crença é de que existem os que são bons, vão para onde? Para o céu. E os que são maus, vão para onde? E quem é mais ou menos vai para onde? Não é? E interessante que essa questão, de forma geográfica, tem muito a ver com o conhecimento da humanidade que foi crescendo em termos de conhecimento científico. Então, até um determinado tempo da nossa humanidade, se acreditava que o nosso planeta Terra era o único, que tudo girava em torno do nosso planeta. Não foi isso que a gente aprendeu na escola? Né? Tudo girava em torno. Então, era muito fácil dizer céu é o que está aqui em cima. Então, como se não houvessem outras galáxias, outros planetas, então até ali não se sabia. Então, para eles era muito mais fácil dizer céu e olhar aqui para cima. Tanto é que havia, inclusive, a ideia do sétimo céu, que era onde se habitava a perfeição, né? E o inferno eram as camadas para o centro da Terra. Então, aqui, para que a gente possa ir fazer essa rebuscagem histórica, a gente vai encontrar, ouvindo falar sobre o inferno em registros lá mesopotâmicos, por volta do século 21 a.C. Então, não foi uma coisa criada por uma denominação religiosa atual, como a gente conhece, a denominação católica, a denominação evangélica, enfim, as diversas denominações. Já vinha lá dos mesopotâmios, né? E também é fruto de um intenso sincretismo de ideias e concepções religiosas. Então, à medida em que os homens foram criando as suas religiões, eles foram fomentando ainda mais essa ideia do inferno, inclusive vão acentuando aquela figura do demônio, ou a figura do diabo. Na nossa palestra anterior aqui, a Tailane falava sobre essa figura, que é uma figura mítica, né? Que é feito com a semelhança do deus Pan, que era um deus que era metade cabrito, metade homem, né? Quem estudou mitologia vai recordar um pouquinho sobre isso. Só que à medida em que essa crença pagã foi tomando contato com outras civilizações, essa imagem ela foi se tornando cada vez mais aterradora. A gente não pode perder de vista que durante muito tempo as religiões, elas se tornaram um meio de manipulação das grandes massas, né? Então, através do medo, se fazia com que as pessoas tivessem um determinado tipo de comportamento que se esperava que ela tivesse. Então, muitas dessas pessoas seguiam os preceitos religiosos, não pela sua questão moral, mas muito mais pelo medo que elas tinham de repente, se confrontar com uma figura, né, terrível, como aquelas que foi desenhada no decorrer da história. Então, aqui, a gente vai ver que também o zoroastrismo, por volta do século VI a.C., foi responsável por fazer com que essa ideia do inferno também, do céu do inferno, fosse chegando aos fariseus, né? Isso vai ser muito forte lá, essa dualidade do bem e do mal, vai ser muito forte entre os fariseus. E esse conceito de inferno é aquele conceito onde a pessoa vai ser castigada pelas suas atitudes equivocadas. E aí a gente vai ver mais adiante um pouquinho essa questão das penas eternas. Lembra que no começo eu perguntei, quem foi bom vai para o céu, quem foi mal vai para o inferno, né? Isso é uma ideia genérica que se tem e às vezes ainda está muito incrustada na nossa cabeça. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de enxergar Deus como soberanamente justo e bom, como Allan Kardec e como os Espíritos nos apresentam lá no Livro dos Espíritos. Tem pessoas que acreditam firmemente que Deus ele vai julgar. Acreditam isso de uma maneira tão forte que para elas é quase inadmissível dizer que Deus não nos julga, de que Deus nos ama, de que Ele tem paciência para esperar que a gente cresça como espírito, como indivíduo. Aí a gente falou agora há pouco sobre a Divina Comédia, né? A Divina Comédia foi uma obra que foi criada, foi desenvolvida pelo foi o maior poeta, na verdade, o maior poeta da sua época na Itália, Dante Alighieri. E é interessante que ele apresenta essa ideia do inferno
como esses 9 cones aí, à medida em que a situação vai se agravando e ele vai colocando os pecados capitais, se vocês puderem observar aí, nesse primeiro grande círculo, o mais largo, ele fala que ali é um limbo, e quando ele faz essa jornada, né, quem ainda não leu a Divina Comédia, é um convite também para que possa ler. Ele vai fazendo esse percurso, e ele vai encontrando com figuras conhecidas da época, né? E nesse círculo aí, do limbo, ele diz que encontrou com figuras como Sócrates, várias figuras que na época eram tidas como sábios, né? Que eram os virtuosos pagãos. Então ali é um estar de coisas menos sofrida, menos dolorosa. Já no segundo anel vai encontrar as pessoas que foram envolvidas pela luxúria. E aí tem um estado também que esses espíritos se encontram, e é sempre muito assim, muito figurativo, não vale a pena aqui entrar quais são os castigos que são impostos lá, mas dentro desse anel vai estar todas aquelas pessoas que se deixaram na vida, se deixaram seduzir pela luxúria, se deixaram coordenar pela luxúria. No terceiro anel a da gula, né? Então o quarto a ganância, o quinto a ira, o sexto a heresia, o sétimo a violência, o oitavo a fraude e no último a traição. Então, esse inferno é o segmento inicial desse soneto épico, né, que foi lançado no século XIV, de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. E aí aqui, em suma, né, o inferno é um local para onde pessoas que cometeram os 9 pecados durante sua vida foram designadas a um círculo para receber punição. Quando a gente fica olhando para esses 9 círculos, eu fico me perguntando, e quem cometeu tudo, né? Luxúria, gula, ira... Porque aqui é tudo muito arrumadinho, né? Não, eu só cometi a ira, aí eu vou para lá. Não, eu só fui gananciosa, eu vou para lá. Esse aqui da ira, eu até achei interessante, porque eu estava aqui, não está dando certo, tira o computador daqui, vai para lá. E a gente vai começando, né, assim, tentando se acalmar, não perder a paciência. Quem me conhece de mais perto sabe que eu não sou assim, a minha paciência é desse tamanho. Então meu tio socorreu naquela hora ali, porque ele estava aqui para ir para o inferno de Dante aqui da ira, sabe? Porque ele disse que os raivosos ficam aqui, nesse anelzinho da ira. Eu já estava me imaginando, meu Deus, eu vou para o anelzinho da ira lá. Mas, tirando a brincadeira de lado, na verdade isso é uma forma alegórica, né, de mostrar para a gente que existem camadas dentro dessa concepção, dessa ideia de inferno, né, que o poeta tão bem colocou na sua obra. Mas a nossa obra em pauta aqui é o livro Céu e Inferno, né? Nós falamos, completou agora dia 1º de agosto 157 anos. Ele tem 2 partes. Na primeira parte, Herculano Pires, que foi um grande estudioso, né, da doutrina espírita, ele diz que a obra parece com um grande julgamento. E se a gente se debruça sobre a obra, de fato, a gente vai ver que é como se houvesse aquele momento em que se apresentam os fatos, depois vem o julgamento em si, depois a punição, né? Como é que acontece. E aqui nessa primeira parte, ele vai parecer para todos nós como um exame comparado, né, das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Então, cada uma das religiões tem uma forma de enxergar como é esse céu, como é esse inferno. A doutrina dos espíritos esclarece muita coisa para que a gente possa compreender que céu e o inferno não são lugares, são alegorias, são suposições sobre qual a destinação da alma após a morte, né? E aqui, nessa primeira parte, é que a gente vai compreender que somente através da reencarnação é que nós conseguimos compreender a justiça divina. Sem a reencarnação é impossível da gente compreender e de querer ponderar sobre esse Deus soberanamente justo e bom. Aqui, nessa primeira parte, a gente vai encontrar explicações sobre mortes de crianças, pessoas nascidas com deformações, acidentes coletivos, né? Os anjos, os demônios, o céu, o inferno, o temor da morte. Quando a gente para analisar isso sobre o prisma da morte que cessa a vida em definitivo, não existe nada além, como é que a gente poderia explicar a questão das pessoas que nascem com mobilidade reduzida, com deficiência física? Como é que existiria essa justiça divina se eu tenho meus 5 sentidos funcionando e um irmão meu nasce na mesma família com uma deficiência crônica, onde ele não tem as capacidades e nem vai ter acesso a tudo aquilo que eu terei, em termos de educação, em termos de possibilidades de mobilidade?
Quando nós começamos a fazer essa comparação, a gente começa a enxergar que existe por detrás disso um porquê. Por quê? Por que que eu nasci nessa condição e por que que ele nasceu ou ela nasceu nessa condição? Por que que uma criança que não teve a oportunidade de conhecer a luz, né, ela foi desenvolvida no ventre e aí acontece um aborto espontâneo? Por que que eu nasci e aquela criança foi abortada? Abortada espontaneamente, não foi um aborto criminoso, né? Foi ali, entre aspas, a vontade de Deus que aquela criança não viesse a lume. Então a gente começa a fazer essas ponderações e começa a refletir que se Deus for tirado de Deus a sua justiça, ele não é Deus. Que a justiça é um dos atributos de Deus. Os acidentes coletivos, por que compreender, por exemplo, agora quando nós tivemos essa grande pandemia? Eu achei interessante que nós tivemos uma carta que ficou psicografada aqui e o Espírito, ele se referia à questão da pandemia da Covid, que deve ter sido muito provavelmente o motivo que ceifou a vida desse Espírito. E ele dizia ali que ele fazia parte de um grande projeto de desencarne em massa. Se a gente não tem essa compreensão de que existe um porquê por detrás disso, fica muito difícil da gente acreditar nesse Deus soberanamente justo e bom. Por que que ele tira mais de 600 mil vidas e deixa as nossas? E qual o propósito das nossas que ficamos? Né? Então a gente vai fazendo essa viagem em torno da obra e pensando nessas questões que são muito importantes, né? Quem são esses anjos? Quem são esses demônios? Que tanto se fala no decorrer das nossas experiências religiosas. Em algum momento a gente ouviu falar em anjo. O Espiritismo fala no anjo da guarda, no anjo protetor, no mentor espiritual, né? São denominações para a mesma figura. Também porque esse temor da morte? O Espiritismo ele vem e acaba com a morte, né? O Espiritismo mata a morte. Nós passamos a compreender que a morte ela é apenas uma etapa do que nós chamamos de vida. A nossa vida não cessa quando nós fazemos essa mudança de estado, de físico para o estado espiritual. Nós continuamos com as mesmas características, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, com o que nós tínhamos quando estávamos ainda nas nossas vestes materiais. O que muda é apenas o nosso estado. Nós deixamos de ter esse estado físico e passamos a ter o estado espiritual. Quando nós vemos aqui nas cartas psicografadas, muitas vezes os espíritos vão se referir aos seus familiares, muitas vezes com detalhes, com minudescências que somente a família sabia. Ele tinha o hábito de me chamar de meu dengo. O meu filho tinha o hábito de me chamar de Frozinha, né? E aí na carta ele manifesta isso. É a identidade do espírito que não se perdeu pelo fato dele ter passado por esse véu chamado morte. Ele preserva, as memórias são preservadas. Na segunda parte da obra, O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar a prática da mediunidade, né, mostrando a situação dessas almas após a desencarnação. E aí a gente vai encontrar uma série de depoimentos, né, de espíritos que foram espíritos felizes ou espíritos medianos. A gente vai mostrar aqui um substratozinho de né, de espíritos sofredores, espíritos suicidas e aqueles também em expiação na vida terrena. E aí, para o Espiritismo, né? O céu e o inferno. Onde é que está o céu? Onde é que está esse paraíso? Obviamente, como nós falamos anteriormente, não são locais físicos. Não é o céu que a gente olha e vê aquela abóbora celeste, ali onde estão habitando os espíritos que estão na erraticidade, né? Allan Kardec, nesse livro, O Céu e o Inferno, na primeira parte, né? Ele vai dizer: das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Ou seja, isso vai depender do estado de espírito de cada um. A gente, muitas vezes, em momentos breves, a gente não experimenta uma felicidade. Por exemplo, quando a gente passa, agora é Enem, mas antigamente era vestibular, né? Quando a gente passa no vestibular é uma alegria, né? É uma felicidade, a gente é tomado por aquela sensação de dever cumprido que traz aquele refrigério para a alma da gente. É uma sensação. Os espíritos felizes, eles vivem essa sensação o tempo inteiro. Não são momentos fugazes, eles são momentos constantes. É a vida do espírito. Nós ainda que estamos no mundo de provas e expiações, experimentamos assim, de pouco em pouco. Há até um jargão popular que diz assim: a alegria de pobre dura pouco, né? Porque realmente
Pensou que não? Acabou, né? Curtir igual uma coisa de bacurim. E aqui, Kardec vai explicar também o que é o inferno, né? Orientado também pelos espíritos, que é um estado de alma transitório e efêmero. Então, muitas vezes, nós vamos atravessar situações na nossa vida em que nós vamos nos perceber como se estivéssemos vivendo no verdadeiro inferno. A gente entra naquela situação, às vezes, extremamente dificultosa, situações que são muitas vezes provacionais, que a gente precisa conseguir extrair dela algo que sirva de ensinamento e de evolução para o nosso espírito, mas o nosso lado sombra não nos permite ver assim. E aí o que é que a gente consegue ver? Eu estou vivendo o inferno. Quantas vezes a gente não diz isso, né? Eu estou no meio do inferno. Então, é estado de espírito, que para os espíritos, é também transitório. Muito do que a gente vai ver no mundo espiritual é reflexo de como a nossa mente está preparada. Dentro da Bíblia tem uma passagem que diz assim, que a boca está cheia, que a boca fala do que está cheio o coração, né? E tem uma passagem também, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, muitas vezes, nós nos envolvemos nas situações que são dificultosas para nós e acreditamos que aquilo vai ser por uma eternidade, e na grande maioria das vezes não é. Quando nós estamos dentro das reuniões mediúnicas, a gente escuta muito o relato dos espíritos, especialmente daqueles que estão em condição de espíritos sofredores, do quanto as escolhas que eles fizeram foram equivocadas e do quanto isso ainda complica a existência deles lá do outro lado. Porque muitos deles não conseguem fazer uma distinção de que uma vendetta, uma discussão, uma querela que ele teve na última existência deve ser passada para adiante, deve ser superada. E ele continua ali remoendo em torno daquilo e vivendo em torno daquela mágoa e se prejudicando e prejudicando o outro. E muitas vezes a gente não consegue fazer com que aquele espírito, num único diálogo, consiga abrir a própria mente para que ele possa esquecer aquela vingança e passar a olhar para si próprio. Porque uma das coisas que a gente esquece quando a gente está na nossa vida e quando a gente está ainda muito imbuído dos nossos quereres terra a terra, é que tudo passa, a gente esquece disso. Tudo passa. E quanto mais eu revolvo na mágoa, no rancor, na raiva, nos sentimentos mais inferiores, na ira, na vingança, tanto mais eu vou demorar a ir para diante. Porque eu estou presa àquele indivíduo, àquela situação, àquele rancor. Então, esse livro, O Céu e o Inferno, vai esclarecendo para a gente que a gente precisa fazer com que a nossa vida ela ganhe significado muito maior do que as querelas humanas, do que as querelas do terra-terra. De que os bens materiais, eles são transitórios, eles são passáveis. Que nada disso vale, por exemplo, você estagnar a sua existência 200, 300, 400 anos. E a gente vê muitos relatos de espíritos, né, Ana Gleice? Muitos relatos de espíritos que estão há mais de 200 anos naquele mal-estar. Às vezes, a quem ele devota mal, já passou por 2, 3 existências e aquele espírito ainda está lá, parado, não reencarnou, porque ele não aceita. Ele entra numa pirueta de só pensar no rancor, no ódio, na mágoa, na vingança, e o tempo vai passando. O tempo vai passando e as oportunidades vão passando. Então é importante que a gente pare e reflita sobre as escolhas que a gente faz no hoje, para que no futuro, quando nós nos desvestimos das nossas vestes carnais, das nossas vestes materiais, que a gente não se torne vítima dessas próprias mágoas que a gente carrega dentro da gente. O atraso é nosso, o atraso não é do outro. Enquanto Chico Xavier fazia uma consideração, que quando você tem raiva de alguém, você quer se vingar de alguém, é como uma brasa, né, que você pega na sua mão, para você jogar no outro. Enquanto você está aqui com ela na mão, quem está se queimando é você, né? Então a gente precisa pensar nessas escolhas. Até que ponto vale eu parar a minha história como espírito que sou e fui criado para me tornar luz? Até que ponto vai valer eu estagnar a minha existência por causa de um rancor, por causa de algo que foi me tirado, por causa de uma cerca que foi passada por dentro do meu terreno, por causa de um carro que foi tirado? Enfim, são questões para que a gente possa refletir. Ainda sobre o inferno, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 1012, os espíritos dizem, né? Os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia.
Então, como não existe esse lugar de lugar parado, o céu e o inferno, eu vou estar em sintonia numa determinada espaço, né? A depender de que tipo de sentimento que eu alimento. Os gênios da impiedade, eles traçam diretrizes enfileirando-as em comunidades extensas, organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmo. Isso a gente vai encontrar na obra do André Luiz, que eu achei que é interessante a gente pensar, né? A obra Libertação, porque é uma das obras que, as obras de André Luiz, elas são complementares. Então, muito do que a gente encontra dentro do Pentateuco, a gente vai encontrar o embasamento na fala de André Luiz, que traz a lume para cada um de nós essa realidade do mundo espiritual. Então, sim, existem verdadeiras cidades que são feitas, né, através do pensamento, porque tudo que a gente pensa, a gente plasma, como era aquela... Pensou, vibrou, plasmou. Pronto, pensou, vibrou, plasmou, né? O nosso pensamento é uma fonte criadora profunda, e a gente às vezes esquece disso. Tudo que a gente pensa, se eu penso que eu sou uma pessoa incapaz, tudo que eu tentar fazer, eu não vou conseguir lograr isso porque eu penso que eu sou capaz. Eu estou dizendo isso para mim o tempo inteiro. Então, se cumpre, né? E aí esses espíritos, eles se unem por afinidades. Não é que estejam alocados num determinado ponto em razão de serem espíritos X ou Y, terem vontade X ou Y, mas eles se reúnem por afinidades. A gente encontra colônias e colônias no mundo espiritual por afinidades desses espíritos. André Luiz, também na obra Ação e Reação, vai dizer o seguinte: o inferno, como região de sofrimento, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Ou seja, é um filtro de espíritos que estão com o mesmo tipo de pensamento, dentro da mesma sintonia, mas não quer dizer que ele vai ficar ali eternamente. É um filtro. Mas aquele espírito está a caminho da evolução. No momento em que ele se dispuser a rever os seus posicionamentos, as suas escolhas, as suas tomadas de decisão, ele se impulsiona em direção do progresso. E aí são os temas da primeira parte, né? Como é uma análise, a gente vai só apresentando o porvir, o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, a doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos, que a Tailândia falou muito bem no estudo anterior do sábado passado. Na segunda parte, nós vamos encontrar o passamento, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e expiações terrestres. Aí aqui ele vai explicar também, Kardec, né, na questão 1013, lá do Livro dos Espíritos, o que é o purgatório. O purgatório nada mais é do que uma alegoria, devendo se entender como tal. Não um lugar determinado, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. E também, aqui no livro Céu e Inferno, ele tem uma outra passagem. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação, como a terra. Anjos e demônios, né? Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. E os demônios, segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração. Então, em momento nenhum, a gente vai encontrar no ensino dos espíritos que nós estamos fadados a ficarmos somente no ponto, mas sim que nós estamos fadados a sermos luz, a chegarmos à perfeição como Jesus chegou. Aí vem as penas eternas, né? A lei geral dessa codificação divina diz para todos nós que toda falta terá punição. Perceba, toda falta terá punição, não castigo, né? Então nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Nós não somos castigados. Eu escolhi comer arroz com feijão hoje, a escolha é minha. Se eu vou passar mal por causa do arroz e do feijão, a escolha foi minha, não foi Deus, né, que pôs a mão, não, ela vai passar mal porque ela comeu arroz com feijão. Não, são escolhas, e as escolhas têm a sua repercussão de responsabilidade. No mundo espiritual, qual o maior sofrimento? Os espíritos nos relatam que um dos maiores sofrimentos que eles têm é o remorso, especialmente aqueles que tiraram a própria vida. Eles experimentam a decepção inicialmente, porque não morreram, e sentem também remorso pelo que causaram aos familiares, aos sobreviventes, né? Nós experimentamos remorso quando nós não fazemos tudo que devemos fazer por um parente ou familiar. Quem aqui pode dizer que não sentiu isso quando alguém se despediu? Às vezes a gente não deu beijo na testa naquele dia, e a pessoa se despediu. Não, a gente não sabe a hora que a gente vai embora ou que o outro vai. E a gente experimenta isso, né?
o arrependimento, pensar que sofrerá eternamente. Então, espíritos também têm esses tipos de pensamentos na erraticidade, que vão ficar sofrendo eternamente. Porque muitas vezes, na condição moral em que eles estão, eles não conseguem perceber que, para além daquela abóboda de rejeição a tudo que vem de ajuda de fora, existem espíritos familiares que estão ali tentando lhes resgatar. E aí eles se fecham numa verdadeira redoma de vidro e não conseguem ver que existem espíritos familiares, espíritos que já conviveram com eles, espíritos amigos, que querem auxiliar aquele espírito que está em sofrimento naquele momento, mas ele naquele momento não consegue ver. Não há descrição possível das torturas morais. Por quê? Porque quando nós vamos falar de sentimento, é muito difícil eu aferir qual é o meu sentimento, o peso do meu sentimento e o peso do seu, não é? Quando nós nos despedimos de alguém que a gente ama, tem pessoas que enfrentam aquilo com positividade, entende que é passageiro, é transitório, mas tem pessoas que se aprofundam na dor. E aí você pode pesar qual é a dor que dói mais? Não pode, porque dor é dor, né? Jamais a gente pode dizer, não, a sua dor é menor do que a minha. Ah, não, você está passando por isso, mas a minha dor é maior do que a sua. Não existe. Dor é dor, né? E aí não tem como os espíritos dizem aqui na questão 973, né, do Livro dos Espíritos, não há descrição possível das torturas morais. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Então, que a gente comece a concentrar na nossa mente, nos nossos pensamentos, que não existe condenação eterna. Que nós somos espíritos que estamos em constante evolução e de que aquele momento ele é transitório e vai passar. Por que é que eu digo isso? Porque às vezes a gente precisa ouvir isso várias vezes para que isso entre na nossa cabeça, porque quando a gente desencarna, parece que tudo embaralha, mas algumas coisas ficam. E são essas as mensagens que a gente ouve repetidamente na casa espírita que faz a diferença para que a gente possa buscar o eixo. A gente tem uma rememória e nesse momento a gente é ajudado por esses conceitos que a gente ouviu dentro da casa espírita. E aí nós temos aí, né, o depoimento do Jacques Latour. Latour foi um criminoso, e ele matou muitas pessoas, e numa das reuniões que foram feitas, sem que houvesse a evocação, ele chega e faz o relato lá do que ele estava experimentando após a morte. E ele diz, né, não sabeis o que sofro, é horrível. A guilhotina, que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada. Então a gente não tem a dimensão do sofrimento moral do outro, né? Aí vem o depoimento aqui mais à frente, é um instante, né? Ou seja, ele passou pela navalha da guilhotina, teve a cabeça decepada, mas para ele, esse momento não foi o pior. O pior é ele se deparar com a realidade que ele escolheu para ele mesmo quando ele optou por assassinar as pessoas. E aí ele se vê num cenário onde ele chafurda no sangue daquelas pessoas e não consegue ter paz, porque aqueles que ele tirou a vida estão ali perseguindo ele no mundo espiritual. Por isso que Jesus nos falava com muita sabedoria que nós devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto nós estamos no caminho. Enquanto nós estamos nos vendo aqui, é mais fácil a gente chegar e pedir perdão. Depois é um pouco mais complicado, né? Então é questão de sabedoria. E aí vem o Código da Vida Penal da Vida Futura, né? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Então, assim, a gente não pode jamais perder de vista que se a gente pode fazer o bem, que a gente faça. Às vezes pode ser uma coisa que para o nosso olhar é tão simples. O fato de, por exemplo, você não revidar uma agressão verbal. Você só cala. Você fez um bem, porque você não levou adiante uma discussão que poderia vir a se tornar algo mais sério. Ou às vezes você só ouvir, você emprestar os seus ouvidos para o seu irmão, para o seu pai, para o seu filho, você está fazendo bem. Porque aquela pessoa, muitas vezes, a única coisa que ela precisa é de um par de orelhas que possam ouvi-lo, para que ele possa desabafar. Ele não quer ouvir nada, ele não quer ouvir uma palavra, ele só quer falar. E a gente tem obrigação moral de disponibilizar, sabe, os nossos ouvidos para que a gente possa auxiliar. Então a gente não pode jamais abrir mão de fazer todo o bem possível, né? Eu estou adiantando aqui, porque a gente já está na hora do nosso passo, o Júlio já olhou ali para mim. Mas aqui, né, nesse código penal da vida futura, ele tem essa última classificação, e aí eu encerro aqui a minha fala, lembrando que as pessoas que vão para o passe não precisam ficar de pé, fazendo filinha aqui, né? O passe é daqui a pouquinho. Então, primeiro, todos os espíritos partem do mesmo ponto, ou seja, todos fomos criados simples e ignorantes. Segundo, não apenas eternas. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Não há espírito incapaz de progredir. Terceiro, o bem e o mal são rigorosamente considerados, a cada um segundo as suas obras.
Então a gente não pode querer apresentar um patrimônio que a gente não granjeou através das nossas próprias forças, dos nossos próprios esforços aqui na existência material, né? A alma traz consigo o próprio prêmio ou castigo, onde quer que se encontre. O céu e o inferno estão por toda parte, onde existam almas felizes ou almas sofredoras. A duração e a natureza das penas dependem da gravidade da falta, do reconhecimento do autor, das circunstâncias, da permanência do mal ou do arrependimento, seguido da expiação e da reparação. Então a gente não pode esquecer disso em momento nenhum. A gente também não tem como analisar e como dizer como é que aquela pessoa vai receber a relação de causa e efeito daquilo que ela fez. Somente Deus é capaz, porque Ele tem conhecimento de toda a situação. A gente às vezes só tem um ângulo da situação. Só o arrependimento não basta para pagar a falta. É preciso expiar, cumprir a pena e reparar o mal, indenizar o credor. Ninguém sofre por erros alheios, a menos que tenha dado causa ou impelido alguém ao erro. Então aqui a gente encerra, né, a nossa exposição, desde já agradecendo a paciência de todos vocês, por terem nos dado a oportunidade da fala, pedindo perdão àqueles que se sentiram em algum momento ofendidos ou achacados por alguma fala nossa, não foi essa a nossa intenção. E a gente passa agora para o momento do passe, vai ser agora na sequência, né? Que a gente possa fazer uma prece, então, né? Já que o Manelzinho fez aquela prece, vou pedir a Ana Cleides, pode ser, Ana Cleides, fazer a prece? Só reforçando, não precisa levantar para o passe, aguarda sentadinho, vai ser chamado, tá? Vamos procurarmos ficar mais confortável. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por esta oportunidade de estarmos juntos nessa tarde. Obrigada pela oportunidade do ensinamento, pela oportunidade de alargarmos a nossa visão sobre essa realidade da vida material e espiritual. Dai-nos força, Senhor, de fazermos as mudanças que se fazem necessárias na nossa vida, para que nós possamos a cada dia caminhar de uma forma mais reta em direção a Ti. Agradecemos pela nossa vida, agradecemos o dom de podermos fazer a diferença e de podermos fazer novas escolhas. Fica conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Assim seja.